Meus amados irmãos, nós vamos então abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. E faremos a leitura a partir do verso 9 até o verso 11. Filipenses, capítulo 2, 9 a 11. Está escrito: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Eu quero pedir permissão a vocês para só voltar nesse texto, já na conclusão da minha fala. Diferentemente de como tenho feito habitualmente, hoje eu não vou pregar um sermão expositivo. Hoje eu vou tratar de um assunto, de um tema: o senhorio de Cristo. Esta é a verdade magna do cristianismo. Esta é a própria essência da fé cristã. É o núcleo do Evangelho. Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero introduzir esta fala com um fato curioso que ocorreu aqui no Brasil. Um sociólogo francês estava fazendo uma tese de doutorado sobre a religiosidade do brasileiro. E ele pega um avião no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, e desce no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. E ele começa a sua pesquisa de opinião com uma série de perguntas às pessoas na sua jornada. E ele fica impressionado, porque já no aeroporto ele viu um grande crucifixo com a pessoa do Cristo crucificado. Aquilo já apontava a religiosidade do brasileiro. Então, ele pega um táxi para o hotel e vê um crucifixo pendurado no espelho do táxi e pergunta ao taxista: o senhor crê em Jesus? Mas é claro, eu sou religioso. A caminho do hotel, ele vê o Cristo Redentor de braços estendidos e percebeu quão religioso era o povo brasileiro. Viu inúmeros templos, torres empinadas aos céus, diversas denominações. Então ele começa a sua entrevista perguntando a um cidadão: o senhor crê em Jesus? E a pessoa responde: é claro, eu sou católico romano. Avança um pouco mais, aborda outra pessoa e diz: você crê em Jesus? Sim, claro, eu recebi um milagre dele. Ele entra numa loja de Umbanda e está lá uma figura de Iemanjá, e do lado uma estátua de Jesus, e pergunta ao dono da loja: o senhor crê em Jesus? Claro, claro, ele foi um espírito muito elevado, um espírito de luz. E aí ele entra na casa de um famoso estudioso, um filósofo, um historiador, estava lendo as obras de Spinoza, de Hume, de Kant, de Engels, de Comte, e pergunta: e o senhor crê em Jesus? E o pensador, o filósofo, respondeu: é claro que eu creio. Ele foi um homem de uma filosofia muito adiantada para o seu tempo. E então ele prossegue na sua pesquisa e, caminhando pela rua, encontra dois jovens de camisa e gravata, calça bem passada, cabelos bem cortados, até pareciam irmãos gêmeos, cada um com uma pastinha na mão, e pergunta: vocês creem em Jesus? E os jovens responderam: mas é óbvio, nós até fazemos parte da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Avança um pouco mais e encontra também
mais 2 jovens, uma sacola de literatura, vendendo alguns panfletos, e perguntaram: e vocês creem em Jesus? E os 2 jovens responderam: mas é claro que nós cremos, nós temos até uma revista maravilhosa sobre o Armagedon, nós fazemos parte dos 144 mil do Apocalipse. E o homem ficou tão impressionado, mas na sua jornada, ninguém disse para ele: é claro, Jesus é o Senhor da nossa vida. Eu fico imaginando que se você hoje sair pelas ruas de Vitória fazendo uma pesquisa, quem é Jesus, quem é Jesus, quem é Jesus, você vai encontrar também muitas respostas. Mas será que hoje, dentro da religiosidade do brasileiro, e até de alguns evangélicos, nós podemos afirmar aquilo que é a essência do cristianismo: Jesus Cristo é o Senhor? A pergunta hoje é: quem é Jesus? Quando Jesus caminhava, navegava pelo mar da Galileia e foram surpreendidos por uma tempestade, depois que Jesus acalma a tempestade, acalma os discípulos, eles perguntaram uns para os outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando ele estava lá no extremo norte de Israel, nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, Jesus faz uma enquete com eles, perguntando: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E naquela região da Galileia, influenciada por gentios, onde graçava já o sentimento religioso da metempsicose, da transmigração das almas, da reencarnação, responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Um entendimento completamente equivocado de quem é Jesus. Então Jesus pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus amados, os apóstolos entenderam esta verdade gloriosa, porque Jesus é o ungido de Deus, o Messias, o profeta, o sacerdote, o rei, e foi por esta verdade que ele é o Senhor, o Messias, é que o Sinédrio o sentenciou à morte e o levou ao pretório romano para que a sentença de morte fosse confirmada. Quando o sumo sacerdote se dirige a Jesus e diz: eu te conjuro pelo Deus vivo que me diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu: tu disseste. Então o Sinédrio acusou sem demora, dizendo: é réu de morte. E quando ele foi levado diante do governador romano, foi pregado na cruz: Jesus, rei dos judeus. Essa foi a causa da sua condenação. Ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, e agora Pedro termina o seu grande sermão em Jerusalém dizendo: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esta é a essência do cristianismo: Jesus é o Senhor. E a Bíblia diz: se no teu coração creres, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. A grande mensagem do Evangelho e da palavra de Deus é esta: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Mas, meus amados, eu quero então agora levantar algumas questões. Primeiro, essa mensagem de que Jesus é o Senhor é uma verdade perseguida. Se não, vejamos. Lá no primeiro século já, levantaram-se os opositores chamados de gnósticos, do gnosticismo. A palavra gnosis ou gnosticismo vem da palavra conhecimento, não um conhecimento apenas teórico, mas místico, e isso é influenciado pelo pensamento grego. E os gregos acreditavam que a matéria que você toca, que você vê, que você tange, era essencialmente má.
Mas o espírito que você não vê é imaterial, essencialmente bom. E por causa desta influência do pensamento grego, o gnosticismo negava a encarnação de Jesus, negava a ressurreição de Jesus, e então a doutrina de Jesus como Cristo foi atacada. Na esteira do gnosticismo vem o docetismo, uma outra heresia que se formou, dizendo que Jesus não tinha um corpo físico real, ele tinha apenas a aparência de um homem, mas ele não veio em carne. E quando você lê a primeira carta de João, João combate essa heresia, dizendo que aquele que diz que Jesus não veio em carne é um anticristo. Aquele que nega a encarnação de Cristo é um anticristo. Mas as heresias continuaram a atacar essa verdade, quando no século IV, um presbítero de Alexandria, do Egito, que era a segunda maior cidade do mundo, começa a pregar uma heresia chamada de arianismo. E Ario começou a espalhar pelo mundo que Jesus não era Deus, da mesma essência de Deus, da mesma natureza de Deus, que ele não tinha os atributos de Deus, que ele não podia realizar as obras de Deus. E então, na época, o imperador Constantino, no ano 325 da era cristã, convoca um concílio em Nicéia para tratar da matéria, e louvado seja Deus. Naquela época, Atanásio, calçado na verdade, refuta as teses de Ario e finca uma estaca da ortodoxia cristã, declarando que Jesus Cristo é Deus, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas outras heresias surgiram para atacar a doutrina de Cristo. Por exemplo, Nestório afirmou que Jesus tinha afirmava que eram duas pessoas em Jesus, não uma pessoa só. Entendamos, Jesus é uma pessoa, mas com duas naturezas distintas. Mas Nestório afirmava que Jesus eram duas pessoas. Na contramão, uma outra heresia de Eutiquis, que dizia que Cristo tinha uma só natureza e não duas. O fato é tão importante, irmãos, na história da igreja, no ataque à pessoa de Cristo, que nos 5 primeiros séculos do cristianismo nós tivemos concílios que trataram da pessoa de Cristo. Por exemplo, o concílio de Nicéia, em 325, finca a estaca da divindade de Cristo. Depois, em 381, é preciso um outro concílio em Constantinopla para afirmar a divindade de Jesus Cristo. Mas somente em 451, no concílio de Calcedônia, é que se declara com total clareza que Cristo é tanto Deus quanto homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, a natureza teantrópica de Cristo, divina, humano de Cristo. Quando vem a reforma protestante do século XVI, a igreja começa então a produzir documentos doutrinários, teológicos, e talvez o mais importante, no século XVII, vem a Confissão de Fé de Westminster, que nós subscrevemos como nosso símbolo de fé, que vai concordar e subscrever o concílio de Calcedônia, acerca de Jesus Cristo. Ele é perfeitamente Deus, ele é perfeitamente homem. Mas então, nós entramos agora naquilo que nós chamamos do século XVIII, do irrompimento do iluminismo, depois do racionalismo francês, os grandes enciclopedistas, Voltaire, Rousseau, Diderot, e no século XIX, já soprando os ventos do liberalismo, 2 obras são escritas sobre Jesus, para atacar a pessoa de Cristo, vindo de Renan, um francês, e de Strauss, um alemão, onde eles afirmam que Jesus não é o Jesus da Bíblia, ele não fez milagres, ele não ressuscitou, ele é apenas um homem como nós, mas não o Senhor, não o Filho de Deus. E então nós entramos no século XX. E no século XX, o século do otimismo, da ciência, da medicina, da educação, do conhecimento e do espaço sideral. Nós ficamos tão empolgados com o humanismo,
A igreja liberal anunciava o reino dourado da fraternidade universal, e Deus sendo conhecido como o Pai de todos, e todos os homens como irmãos, até que o século passado, o século XX, foi abalado por duas sangrentas guerras mundiais, onde aquele homem que era um gigante da ciência não passava de um nanico moral. E na Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, 30 milhões de pessoas morreram. Não aprendemos a lição, e em 1939 a 1945 vem a Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas morreram. O mundo tornou-se estranho, a violência, a crueldade, as guerras sangrentas, brutais, não cessaram aí. Hoje o mundo vive como um barril de pólvora. A aparente paz que se tem hoje é de medo. Já em 1985, Mikhail Gorbachev escreveu Perestroika e afirmou que o arsenal que já se tinha na época daria para destruir o planeta Terra 27 vezes. E o mundo está completamente confuso. E então, depois da Segunda Guerra Mundial, o teólogo de Bellius estabelece o método da crítica da forma. E nesta leitura da Bíblia, crítico-literária, as pessoas começaram a achar que a Bíblia não é a palavra de Deus, tem falhas, tem erros, tem contradições. E então vem o teólogo alemão, Rudolf Bultmann, para dizer que agora nós precisamos extrair, eliminar da Bíblia os mitos. Os milagres não existiram, os prodígios não aconteceram, e o mundo caiu no abismo do liberalismo. A igreja foi sendo sacudida e perturbada por essas heresias, porque a verdade que Cristo é o Senhor é uma verdade que foi perseguida do 1º ao 21º século. Mas mais do que isso, em segundo lugar, essa verdade de Jesus Cristo é o Senhor, além de perseguida, ela não é entendida nem mesmo por muitas igrejas. Se não, vejamos. No século passado, final do século XX, surgiu uma ideia que graçou na igreja evangélica, que você recebe a Jesus como Salvador. Só mais tarde, num processo de discipulado e amadurecimento, é que você recebe a Jesus como Senhor. Então fazia até um gráficozinho, alguns aqui lembram desse gráfico. Tem um círculo, e dentro do círculo uma cadeirinha, e dentro da cadeirinha, em cima da cadeirinha, o seu eu. Jesus está do lado de fora do círculo. Você o recebeu como Salvador, mas quem manda na sua vida é você. Esse é o primeiro estágio. Está salvo, mas Jesus não é o Senhor da sua vida. E aí então iria um segundo passo, um avanço. Aí tem o círculo, tem a cadeirinha, e Jesus assentado na cadeirinha. Agora Jesus é o seu Salvador e o seu Senhor. Agora você é um crente maduro. Só que isso não é verdade. Isso não é bíblico. Se não, vejamos. Quando o Novo Testamento vai tratar da matéria, o Novo Testamento chama Jesus de Salvador apenas 16 vezes. O Novo Testamento chama Jesus de Mestre apenas 64 vezes. O Novo Testamento chama Jesus de Senhor 650 vezes. Em outras palavras, a grande mensagem do Novo Testamento é: Jesus é o Senhor. Crê no Senhor Jesus. Se com o seu coração você crer e com a sua boca você confessar que Jesus é o Senhor, você será salvo. A igreja do 1º século proclamou Jesus como Senhor. A igreja chamou todos os homens, reis e vassalos, chefes e servos, a reconhecerem Jesus como Senhor, a se prostrarem diante dele e confessar que ele é Senhor. Mas o que a mensagem hoje está sendo pregada em tantos arraiais? Alguns dizem assim: dê uma chance para Jesus, coitadinho de Jesus, ajuda-o, dá uma chance para ele, recebe-o. Mas esse não é o Jesus da Bíblia.
esse não é o Jesus das Escrituras. Não é você que vai dar uma chance para Jesus, não. É Ele que, por sua graça, dá uma oportunidade a você. Alguns dizem, quando eu encontrei Jesus, não, você não encontrou Jesus, Ele não estava perdido. Perdido estava você, foi Ele que encontrou você. Temos esvaziado esta verdade gloriosa de que Ele é o Senhor. As pessoas hoje querem um Salvador, mas não querem um Senhor. E eu pergunto a vocês hoje, o que significa hoje você afirmar Jesus é o Senhor? Nada, quase nada, quase nada. Mas quando os primeiros cristãos afirmaram Jesus é o Senhor, isso era uma revolução. Roma não tinha nenhum problema de as pessoas afirmarem Jesus é o Salvador. Eles tinham um panteão com muitos deuses, com muitos salvadores, mas um não fazia diferença. Mas para Roma, só tinha um Senhor, um Kyrios, e este era César. Portanto, quando a igreja no primeiro século começa a pregar que Jesus Cristo é o Senhor, isso para Roma era uma traição ao Estado. Porque os cristãos estão dizendo que Jesus é maior que César, que Jesus é maior que os deuses do panteão, que Jesus é maior que o Estado, que Jesus é autoridade absoluta. E isso era uma verdadeira revolução naquele tempo. Meus amados irmãos, foi por esta causa de afirmar que Jesus Cristo é o Senhor, que os cristãos foram jogados nas arenas para serem devorados pelos leões. Foi por esta causa que os cristãos foram queimados vivos. Foi por esta causa que os cristãos foram crucificados, porque afirmavam que Jesus era Senhor, maior que César, maior que Roma, maior que o império, maior que o Estado, maior que os deuses do Olympus. Pois bem, é tão importante entender isso, porque ainda hoje é assim. As pessoas não têm nenhum problema de você ser religioso, de você frequentar uma igreja, de você ser evangélico, de você dizer que Jesus é o seu Salvador. Mas tem muita dificuldade em entender que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que todos vocês conhecem a história da igreja presbiteriana da Coreia. Sabem vocês que a igreja presbiteriana chegou na Coreia 28 anos depois que chegou aqui no Brasil. Aqui chegou em 1859. Só 28 anos depois o presbiterianismo chegou na Coreia. A Coreia hoje tem mais de 10 milhões de presbiterianos. É a maior denominação evangélica da Coreia. Representa 75% de todos os evangélicos da Coreia. Representa 23% de toda a população da Coreia do Sul. Mas quando a China foi invadida pelo Japão, a Coreia era o corredor do Japão. E então o imperador japonês requereu dos crentes coreanos que todos se curvassem diante do imperador japonês e adorassem o imperador japonês como Deus. Eles não tinham problema em aceitar que os coreanos afirmassem que Jesus é o Salvador. Mas eles tinham muita dificuldade de entender que para os crentes Jesus é o Senhor. Que o crente não se dobra diante de outra autoridade. Ele não se curva diante dos grandes deste século. Ele está pronto a morrer pela sua fé, mas não a negociar seus princípios e valores. E então você vai ler que a igreja presbiteriana da Coreia enfrenta um martírio terrível. Num único dia, às margens do rio Han, lá em Seul, 200 pastores foram decapitados. Os crentes eram presos, e eles eram colocados ajoelhados ou sentados e se jogavam a pedra de 500 quilos em suas pernas para esmagá-las. Os crentes eram presos e eram torturados com ferpas de bambu debaixo da unha. Visitamos o museu dos mártires, e ali homens, mulheres, jovens, crianças, pastores, missionários, mortos com requinte de crueldade, por uma única razão, por afirmar que Jesus Cristo é o Senhor, e não se dobrarem diante de um Estado totalitário. Agora, é importante você e eu entendermos o que significa para nós hoje dizer Jesus é o Senhor. Vai dizer muita coisa.
de você não negociar princípios e valores, de você não vender sua consciência, de ir lá na empresa, lá no escritório, lá no hospital, lá na universidade, lá na indústria, lá nas suas transações, você não abrir mão de verdades absolutas, porque quem manda na sua vida é Jesus, porque Ele é a autoridade absoluta sobre você, de que Ele controla a sua vida, que Ele controla a sua mente, que Ele controla o seu pensar, que Ele controla as suas decisões. E é nessa conjuntura, irmãos, que nós precisamos entender que Jesus Cristo é o Senhor. Nas palavras de Daniel capítulo 2, os impérios, os reinos deste mundo vão ruir, vão colapsar, porque o reino de Cristo vai ocupar o espaço, e Ele é o Senhor, nos céus e na terra. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. A linguagem que Apocalipse vê é o Cristo de Deus, que vence para abrir o livro, desatar os selos, e Ele está sentado no trono, e Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida, Ele quem exalta, Ele quem rebaixa, Ele quem põe no trono, Ele quem tira do trono, é Ele quem está no controle de tudo. Ele é o Senhor do universo, da igreja, da história da nossa vida. Mas agora é importante entender que hoje talvez nem todos reconheçam isso. Você está vendo todo dia, toda hora, na imprensa, na mídia, na rua, no teatro, no cinema, no carnaval, na literatura, nas músicas, em todo canto, em todo lado e por todas as regiões do Brasil e do mundo, Jesus sendo humilhado, Jesus sendo enxovalhado, Jesus sendo escarnecido, Jesus sendo vilipendiado. Mas o que a Bíblia diz é que todo joelho vai ter que se dobrar, e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, convido você para voltar para o texto. Eu quero, então, fazer considerações no texto lido, para a gente concluir. A primeira coisa que eu encontro nesse texto, de Filipenses 2, 9 a 11, é que a exaltação de Cristo é uma obra do próprio Deus Pai. Veja o verso 9 comigo. Pelo que também Deus o exaltou. E vale destacar que esse texto está no contexto da humilhação de Cristo e da exaltação de Cristo. Ele começa com a humilhação de Cristo, dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Então note uma coisa. Ele não foi esvaziado, Ele se esvaziou. Notem, Ele não foi humilhado, Ele se humilhou. Mas notem, Ele não se exaltou. Quem o exaltou foi o Pai. E foi o próprio Jesus quem disse: não é bom você exaltar a você mesmo, seja outro que te honre. E agora quem está exaltando Jesus é o próprio Pai. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que a exaltação de Cristo é uma exaltação incomparável. Vejam vocês, o verso 9 diz: pelo que também Deus exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Em outras palavras, Jesus não pode ser mais exaltado, nem menos exaltado. Ele já está exaltado em grau máximo, em grau absoluto, superlativamente, pelo Pai. Ninguém pode tirar dele essa glória. Ninguém pode acrescentar a ele glória que ele ainda não tenha. Ele é o todo-poderoso Deus, exaltado de maneira plena e máxima pelo próprio Pai. Terceiro, a exaltação de Cristo exige a rendição de todos. Veja comigo o verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra. Em outras palavras, haverá um momento em que anjos, homens e demônios vão ter que se dobrar, vão ter que se ajoelhar. Os ateus, os agnósticos,
os místicos, os que adotaram a religião sincrética, os idólatras, os feiticeiros, os filósofos, os cientistas, os ditadores, os soberanos deste mundo, aqueles que criaram religiões heréticas, aqueles que tocaram a vida sem nunca pensar em Deus, todos, sem exceção, vão ter que se render. É uma rendição de todos. Mas ainda, em quarto lugar, a exaltação de Cristo é uma exaltação proclamada universalmente. Versículo 10 e 11 vai nos informar: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Não apenas vai se dobrar, vai ter que falar, vai ter que confessar, vai ter que abrir a boca, vai ter que reconhecer, vai ter que proclamar isso publicamente, que Ele é o Senhor. Agora, quinto e último lugar, a exaltação de Cristo é uma exaltação que tem um propósito estabelecido. Finalzinho do verso 11 diz: e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Preste atenção nisso. Ele esvaziou-se, ele não foi esvaziado. Ele humilhou a si mesmo até a morte e morte de cruz, ele não foi humilhado. Ele não exaltou a si mesmo. O Pai então o exalta sobremaneira. Ele recebe toda a glória, porque todo joelho se dobra, toda língua confessa. E quando ele está recebendo o máximo desta glória, agora ele pega a glória e entrega para o Pai. Perceberam isso? Ele recebe do Pai e devolve para o Pai. Esta é a essência do cristianismo. Esta é a mensagem central da igreja. Jesus Cristo é o Senhor. Bom, eu quero concluir fazendo 3 colocações. Primeiro, se esta verdade é uma verdade absoluta, e ela é, então você precisa se render a Jesus e confessá-lo como seu Senhor. E se você não fizer isso, você perecerá. Porque agora é a hora que você tem a oportunidade de fazê-lo voluntariamente. Naquele dia você não terá opção, vai ter que se dobrar, mesmo indo para a condenação. Segundo, agora você precisa confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor, ou então você não será salvo. Não há outra alternativa. Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Terceiro, você precisa obedecer ao Senhor Jesus, ou então você não é um cristão e ainda não faz parte da família de Deus. Não há a possibilidade de você ser um crente em Jesus e Jesus ainda não ser o Senhor da sua vida. Eu convido você a curvar sua fronte por um instante, a fechar os seus olhos por um instante e perguntar ao seu próprio coração: quem manda hoje na sua vida? Quem está no trono do seu coração? Quem tem as rédeas da história da sua vida nas mãos? Esta é uma noite de salvação. Esta é a mensagem que a Igreja de Cristo tem pregado nestes 21 séculos. Verdade perseguida, às vezes não entendida, mas verdade necessária para a sua salvação. Se até hoje você quis governar sua própria vida, fazendo as coisas do seu jeito, hoje você pode se render a Cristo e confessá-lo como Senhor da sua vida.
e então você será salvo. Deus, eu te peço que tu, por tua bondade e graça, apliques a tua palavra em cada coração aqui. Reconheço que eu só posso falar aos ouvidos, mas o teu Espírito é poderoso para falar aos corações. Só tu tens o poder de tirar a venda dos olhos, o tampão dos ouvidos. Só tu tens o poder de tocar o coração. Só tu tens o poder de dar o arrependimento para a vida e a fé salvadora. E eu te peço que haja salvação nesta casa, nesta noite, para a glória do Senhor Jesus. É neste nome, que é sobre todo nome, que nós oramos. Amém.